Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar vidas. Queridos, eu peço que vocês estejam ajudando a gente a levar este evangelho para outras pessoas, deixando seu like, curtindo, compartilhando, inscrevendo-se, ok? Ative lá o sininho para todas as notificações, assim você não perde nenhuma. Mas vamos então, sem demora, para a palavra de Deus. Eu quero falar a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mais especificamente sobre uma coisa que eu ouço muitas vezes. Olha, é frequente, eu não posso dizer que todos os dias, mas com muita frequência eu ouço de várias pessoas. Já ouvi de familiar meu, já ouvi de irmãos, já ouvi de amigos, enfim. E o que essas pessoas sempre dizem é a respeito de que a volta do Senhor Jesus Cristo está demorando. E que nós que pregamos o arrebatamento, estamos então, vamos dizer assim, exagerando um pouco, né? Olha, vocês estão exagerando, o tempo todo eu ouço falar que Jesus está voltando, desde o dia que eu nasci, enfim, normalmente as pessoas falam dessa maneira. Eu quero mostrar para vocês o que é que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia sempre tem as respostas para tudo, né? E nós, como cristãos, nós precisamos manejar muito bem a palavra de Deus. E mais ainda, nós precisamos procurar aquilo que sacia a ansiedade do nosso coração na palavra de Deus. Eu sei que tem também algumas pessoas que, amando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, elas acabam se tornando ansiosas pela vinda de Jesus, né? Isso, é claro, é uma coisa, vamos dizer assim, comum de acontecer. Porque quando nós queremos muito, quando nós amamos muito algo, nós queremos muito. Quem é que não quer? Qual é o cristão que não quer ir para casa? Qual é o cristão que não quer ficar para sempre ali pertinho de Jesus, né? Isso é lógico que passa nos nossos corações. Nós queremos, nós ansiamos, porque não amamos mais este mundo. E sobre isso, o apóstolo Paulo fala que é reservada uma coroa para todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero falar é sobre as pessoas que questionam a demora do Senhor Jesus Cristo, a demora do arrebatamento. É sobre essas pessoas e mais especificamente é sobre esta fala que eu quero trazer este vídeo. Então, nós vamos ler aqui 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, nós paramos por aqui para analisar de quem Pedro está falando. Pedro está falando de escarnecedores. E de que tempo ele está falando? Ele está falando dos últimos dias, que nós sabemos que vivemos neles, ok? Versículo 4 diz aqui: e dizendo, o que os escarnecedores dizem? Onde está a promessa da sua vinda? Olha o que Pedro diz, eu vou até repetir. Onde está a promessa da sua vinda? Ué, onde está o cumprimento daquilo que Jesus falou? Jesus não falou que ele ia voltar? Mas cadê? Não é exatamente o que nós temos ouvido? Quem é mesmo que fala isso? Ah, os escarnecedores. Ah, é verdade. Então vamos lá. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, olha, ele não atrasa a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Olha, ainda que alguns fiquem pensando que ele está demorando, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus quer que mesmo estas pessoas que questionam a demora da vinda dele possam abrir os olhos, crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo, crer na promessa dele e ir para a glória no dia da redenção. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo é longânimo. Olha lá, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quando a Bíblia fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, ele está falando para aqueles que estão despercebidos, para aqueles que estão dormentes, que não acreditam no arrebatamento, que acham que ainda vai demorar, enfim, para essas pessoas que ficam achando que, não, tudo que está acontecendo é muito normal, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Porém, a referência da vida dessas pessoas é uma referência muito curta. A referência da vida dessas pessoas é de 50, 60 anos no máximo. E aí, o que acontece? Dentro de 50, 60 anos, a referência que você tem não é comparado a 2000 anos, que é o tempo da história da igreja sobre a terra. E aí, quando a pessoa olha para os terremotos que já aconteciam, para tsunamis que aconteceram, a pessoa está olhando o quê? De 3 anos para cá? Isso, queridos, a Bíblia chama de dores de parto. E a dor de parto, se você já conhece, se você já viu de perto, ou se você já viveu, ela acontece como? Ela acontece, começa devagarinho e vai se intensificando, tanto em tempo, né? Vai diminuindo o tempo, quanto na dor se tornando cada vez mais forte. E uma mulher em trabalho de parto, ela pode começar dias antes, 2 dias antes, 1 dia antes, enfim. Assim é o que está acontecendo sobre a Terra. Há alguns anos atrás as coisas aconteciam, porém eram numa menor intensidade e também demorava mais tempo para acontecer uma coisa e outra, né? Agora não. Os sinais estão cada vez mais frequentes e mais intensos. Bom, a questão é que aqui o apóstolo Pedro diz que no final dos tempos viriam escarnecedores questionando: ué, mas e aí? E a vinda de Jesus? Cadê? Tô vivo aqui até hoje, não aconteceu, né? E assim sucessivamente. Mas olha, eu digo a você que é melhor que você acorde, porque na palavra de Deus está falando sobre isso e está dizendo que essas pessoas são escarnecedores. Não escarneça a palavra de Deus. Não escarneça sobre a promessa que Jesus fez, porque foi ele que falou: olha, eu tô indo para o Pai, mas eu vou voltar para levar vocês comigo. Então, quem são, né, essas pessoas que falam: Jesus não está vindo, ele está demorando, isso ou aquilo, enfim. Quem somos nós para falar algo a respeito disso? Não é verdade? O que a pessoa usa como referência para comparar? 50 anos, 60 anos, poxa, é muito pouco. Eu sinto muito em te dizer, mas assim, a Bíblia já mostra que você está enganado. A Bíblia mostra todos os sinais, fala a respeito das manifestações do anticristo, fala a respeito das guerras, enfim, tudo o que está acontecendo está relatado na palavra de Deus. Se eu fosse você, ficaria bem ligadinho. Se eu fosse você, abriria os olhos para todas as profecias, estude as profecias e comece a comparar com o que está acontecendo. Estude a palavra de Deus,
Comece a orar, não perca mais tempo, comece a se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, você vai perder todo o medo, tudo aquilo que você sente contra a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Apegue-se ao Evangelho. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.